Bom dia, boa tarde e boa noite. Meus queridos inscritos, como estão? Hoje estou trazendo mais uma teoria doida desse canal. E essa é a versão vilão da teoria do o que aconteceria se Midoriya fosse a reencarnação de Dio Brando. Então bora pra essa teoria. Se quiser tocar, toca. Se não quiser tocar, escuta. LP Sage lançou mais uma, hein? Caralho, filha da puta. Não peita, valeu? Velho original, primeiro e único. Aprendi com meu mentor, nunca ser maquiavélico. Seu certo pelo certo e trabalhar no papo reto. Faço rir, faço chorar, faço mal, faço bem. Amigo ou não, depende de quem. Respeita a minha história e pega a visão. Esse é o começo do diário de um vilão. Então senta pro malvadão, quica pro malvadão. Vai ficar de quatro e bota as duas mãos no chão. Então senta pro malvadão, quica pro malvadão. 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 Esse é o começo do diário de um vilão. Então senta, vai, senta pra bandido. Vai ficar de quatro e bota as duas mãos. Bem, a história acontece desde o dia que Midoriya foi ver sua individualidade, onde que ele descobre que não tem, que o deixa muito triste. Mas nessa história Midoriya foi assaltado por um homem com individualidade aleatória. Que Midoriya fica assustado, mas uma coisa possui o corpo de Midoriya, que o ladrão é recebido com um golpe no peito por alguma coisa estranha que Midoriya via. Mas o ser que estava atrás dele não era o Teovorod normal. Era o Teovorod Overeaven. Aonde Midoriya percebe que tudo ficou parado e nada se movia. Mas ali estava um homem branco e loiro que Midoriya estava se perguntando quem era essa pessoa e estava assustado. Nesse momento Dio fala: não tenha medo, garoto. Bem antes de qualquer coisa, o tempo está parado por uns 5 ou 10 minutos. Assim Midoriya pergunta: como é possível? Foi você que parou o tempo? Onde Dio responde que mais ou menos. Depois disso Dio contaria sobre os tanques e tudo. Mas nessa história Dio pergunta se Midoriya queria dominar todo esse mundo. Onde Midoriya fala que ele queria ser um herói. Mas Dio fala que Midoriya era um tolo, onde Dio diz que nesse mundo não tem o Star Platinum para os interrompê-los de fazer isso. Assim Dio tenta convencer Midoriya que Midoriya fala que não queria isso e quer ser um herói. Onde Dio fala que então deixará ele fazer o que quiser, mas não dará seus poderes para o mesmo. Que assim Dio some e o tempo volta a fluir. Já se passa anos 10 que Midoriya viu Dio pela primeira vez e Dio só observou Midoriya nesses anos todos. Assim Midoriya passou pelo que ele passou igual no anime original. Mas quando Midoriya fala que queria se tornar um herói, todos riam dele. Midoriya era considerado um inútil pelo Bakugou. Assim Midoriya foi atacado e foi salvo pelo All Might. Que as coisas são as mesmas, mas só avisando que o porte físico do Midoriya seria bem maior, pois ele ficou treinando nesses anos. Voltando à teoria, Midoriya foi salvar o Bakugou e eles são salvos pelo All Might, e tudo não muda mais nessa história. All Might fala que o que Midoriya fez era idiotice e muito perigoso, ele poderia ter morrido, e assim ele fala que Midoriya não poderia ser um herói sem poder. Onde Midoriya fica completamente triste que All Might sai dali, mas há horas que Midoriya dorme. E assim Midoriya passa dias que Midoriya tentaria se tornar um policial, mas ele não conseguiria e seria recusado de tudo. E Midoriya volta para casa, mas vê que sua casa estava em chama. Que Midoriya corria até sua casa, que ele lembra que sua mãe estava lá, que ele vai até lá e vê que sua mãe estava sem vida e só tinha seus ossos ali. Que Midoriya fica irritado e vê que tinha algo ali, que seria pedaços de roupa e cabelos parecidos com Endeavor. Que Midoriya sai de sua casa e chega aos bombeiros e a polícia. Que Midoriya estava em um bosque, que ele olha pro lado e viria Dio, que Dio fala: olha só, se não é a minha reencarnação. Como está a vida? 10 que conversando pela primeira vez em percebi que você meio que perdeu tudo, não é? Dio falando com um sorriso na cara.
Assim Midoriya fala que quer destruir esses miseráveis que fizeram isso com ele, onde que Midoriya fala que ele aceita os poderes de Dio e fala que com os poderes do mesmo ele iria destruir todos os heróis. E assim extinguir a sociedade de heróis e criar uma nova era onde nessa era não terá pessoas com superpoderes e assim criar uma nova era sem individualidades. Onde que Dio fala que Midoriya meio estava irritado, onde isso é quase o ponto fraco deles. Assim Midoriya aceita ser treinado pelo Dio e já ganharia os poderes de vampiro de Dio. Bem passa dias onde que na casa de Bakugou ele estaria vendo o jornal por algum motivo e ele vê na TV que uma casa foi completamente destruída e pegou chamas. Onde Bakugou olha direito para casa que foi destruída, mas ele não percebe que aquela casa era do Midoriya. Onde Bakugou iria mudar de canal, mas na TV fala que uma pessoa morreu na luta de Endeavor, que seria a mãe de Midoriya. Que Bakugou fica em choque com isso, pois pensaria que Midoriya que morreu também, mas falam que não tinha mais ninguém na casa. Que Bakugou pensa que isso só podia ser mentira e nesse momento ele lembra de todo o tempo que ele passou com Midoriya quando eles eram criança, mas ele sai dali e vai para sua escola. Mas percebe que Midoriya não estava lá, que todos falariam que Midoriya morreu no acidente que passa meses. Assim nesses meses Midoriya ficou cada vez mais forte e já podia usar o stand do mundo com todo o seu poder e também não morria ao sol. E Midoriya nesse tempo todo já era mais poderoso que o próprio All Might em si. Depois de tudo, Dio fala pro Midoriya pra eles se fundirem, que eles se fundem e Midoriya fica ainda mais poderoso e Midoriya fica mais parecido com Dio. Onde que Midoriya, desde ter vários servos como Dio tinha, e assim Midoriya começou a encontrar vários desses servos, que bem vou falar qual deles Midoriya tornou seus servos: Atsumi, Labrava e Cavaleiro Criminal, Jinso e Taize. Depois disso tudo, Midoriya tinha um exército de vampiros, onde que os vampiros que tinha ali eram pessoas que não tinham individualidade e eram pessoas boas e ladrões e bandidos também. E Midoriya conseguiu criar uma base que Midoriya deu o nome de Legião do Mal. Onde Midoriya na maioria das vezes ele não se apresentava para todos, onde que todos ficavam era impressionado com os poderes de Midoriya, algo como todos lá na parte 3 ficavam falando que o Dio era o Dio. Onde que Midoriya estava procurando mais pessoas para a Legião do Mal. Mas então ele conhece duas pessoas que poderiam ser úteis. Claro que estou falando dos Tain e do Muscular, que seriam muito úteis, que Midoriya daria ordem para todos os principais integrantes da Legião que Jinzo com Atsumi iriam atrás do Muscular, enquanto os outros iriam atrás dos Tain. Onde que o Muscular estaria fazendo de sempre, que seria destruir e aterrorizar. Onde que uma pessoa estava ali, que seria o Coipé. Acho que esse é nome do menino que o Muscular matou os pais dele. Mas voltando o Muscular, quando vê ele decide o atacar. Mas aparece Sincho, que usa sua agilidade e salva o garoto. Onde Atsumi pergunta por que Sincho salvou o garoto, que ele é um vilão. Onde Sincho fala que acha que foi pela emoção. Onde Muscular pergunta que era eles. Onde os dois se apresentam e falam que são da Legião do Mal e servem o poderoso Dio. Sim, Midoriya deu o nome de Dio a si mesmo. Mas voltando, o Muscular fala que as coisas serão interessantes, onde eles falam que estavam ali para recrutar o Muscular, que ele não ouve e ataca. Mas ele é acertado no rosto por um dos bebês da Atsumi, que seria algo parecido do braço do Rex. Onde ela fala que é muito bom esse bebê dela. Onde Muscular aumenta seus músculos para dar um golpe com toda a força, mas ela Atsumi usa mais uns de seus bebês, que seria um chato voador, que ela fala que Muscular não aceitaria ela. Que Muscular fica bem irritado e fala que ela era uma covarde. Mas ela fica atacando com mais uma encenação, que seria ataques de energia. Resumindo, são ataques de energia, algo como esferas de energia. Voltando, ela ficaria atacando ele mais. Onde ele daria um pulo muito grande, que ele daria um golpe e acerta ela. Assim Sincho pensa e faz uma pergunta pro Muscular, que ele claramente responde. Onde ele fica sendo controlado e Atsumi agradece Sincho por ter salvo ela. Onde Sincho fala para ela usar o dispositivo de portal para eles irem mais rápido até a base.
Mas então alguém fala pra eles pararem que Sir é o coité e os agradece e queria ir junto, onde Sincho fala que eles são vilões, então o mesmo não iria querer ficar perto deles. Mas ele fala que ele queria sim, pois devia um favor pro Sincho, pois o salvou do muscular. Onde Sincho fala que não, mais Atsumi fala pra levá-lo, pois o poderoso Dio saberá o que fazer. Enquanto isso, em outro lugar estaria Stain, que o mesmo estaria eliminando o herói falso. Só avisando que sei que o Stain ainda não teria muita fama de caçador de heróis, ainda mais Midoriya descobriu que tinha alguém matando heróis, e foi assim que o Midoriya descobriu quem era o Stain. Mas voltando mesmo depois de eliminar um herói, ele iria embora, mas aparece o Cavaleiro Criminal, que ele aparece dando um soco na boca do estômago do Stain, que Stain vai no chão. Onde Twice aparece e pergunta: sério, já derrotamos ele? Foi bem mais fácil que estava esperando. Mas o Cavaleiro Criminal iria falar, mas Stain numa enorme velocidade arranca a cabeça de Criminal. Mas era só um clone, que Twice fica assustado e fala para ajudar ele, que aparece o verdadeiro Cavaleiro Criminal, onde Stain pergunta quem são eles e o querem dele. Aonde ela brava diz pro Stain que o poderoso Dio quer que ele vá até a base da Legião do Mal, falando que o poderoso Dio disse que Stain era muito útil e para ele vira um integrante da Legião. Nesse momento Stain fala que quer ver esse tal de Dio. Onde que o Twice fala que ainda bem que Stain não queria lutar, assim ele pega o dispositivo e leva o Stain para a Legião. Eu sei que queriam que Stain metesse a porrada nos três. Mas então eles chegarão na Legião no mesmo momento, assim todos estavam ali. Nesse momento Stain pergunta se esse é o lugar. Onde eles respondem que sim e leva o Stain muscular lá dentro. Onde que quando eles chegam estaria várias cadeiras e eles sentam. Nesse momento Stain pergunta onde está o Dio. Que nesse momento todos sentem uma pressão, que aparece Midoriya, que o mesmo estaria com uma aparência muito parecida do Dio. Exemplos: 2 metros de altura, loiro, mas com uma roupa mais parecida com do Dio, amarela praticamente, onde Stain pensa: esse é realmente o tal mais poderoso, o chefão. Ele mais parece um herói. Onde Midoriya fala: sejam bem-vindos à Legião do Mal, e eu sou Dio Brando, o vilão mais poderoso de todos e também o vampiro. E vocês todos estão aqui, me digam seus nomes, vilões. Onde Sincho faz muscular falar que ele é muscular e sua individualidade. Stain também fala quem ele é e sua individualidade. Onde nesse momento Midoriya fala que agora todos estão aqui, isso é bom. Nesse momento Stain fala: sério, você é o tal Dio, parece mais um herói. Que nesse momento fala pro Stain temer seu poder, pois não queira morrer. Assim Midoriya fala quem seria o garoto. Assim Atsumi fala que o nome dele é Coité e ele pode ser um integrante da Legião do Mal. Que Midoriya fala que ele seria um ótimo experimento para Atsumi. Onde ela pergunta por quê. Que ele mostra pra ela uma coisinha interessante, que seria como transformar pessoas em gnomos. Que Midoriya fala sobre a Liga dos Vilões, que ele só dá um resumo do que um de seus vampiros falou pra ele, e depois Atsumi fica bem feliz com isso. Nesse momento Midoriya pergunta se os dois irão entrar. Aonde que Stain fala que por enquanto ele vai entrar em muscular. Midoriya terá que falar depois, bem, os dois claramente iriam entrar. Nesse momento La Brava pergunta pro Midoriya se ele sabe que amanhã teria os exercícios para entrar na UA. Que Midoriya fala pra La Brava que teve uma ideia e fala que vai dar uma missão pra dois daqui. Que ele olha e fala: Shinsu e Atsumi tem uma missão para os dois na UA. Continua. Bem pessoal, esse é o fim da teoria. Espero que tenha gostado dessa teoria. Como gostaram da versão herói, então antes de sair e aquela mesma história, se inscreva no canal, dá like e aperte o sininho e bem, adeus.